Você já sentiu aquela voz interior que te destrói aos poucos? Não é um grito, não é um sussurro, é um peso constante e invisível que corrói cada parte de você. Aquele cansaço que nada resolve, aquela angústia que se arrasta, silenciosa. Você carrega isso, mas finge que não sente. Finge que controla, e mesmo assim, tudo dentro insiste em te puxar para baixo, para o fundo de um abismo que você não sabe como sair. Existe uma regra, um ensinamento antigo, brutal e verdadeiro que a maioria ignora. Ela dói porque desmonta tudo que você construiu para se proteger. Mas é paradoxalmente essa mesma regra que pode arrancar você dessa escuridão e te mostrar uma liberdade que você jamais imaginou. Não é uma promessa fácil, não é um caminho suave, mas é a única chance real de não ser mais escravo da própria mente. Imagine um momento em que você não seja governado pelas dores do passado, nem refém das emoções que te aprisionam. Imagine a possibilidade de olhar para sua vida com olhos novos, sem máscaras, sem justificativas. Essa regra estoica é o mapa para essa jornada. Mas antes de seguir, você precisa aceitar uma coisa. Essa regra vai machucar, vai cortar, vai exigir de você o que ninguém mais teve coragem de pedir. Porque liberdade verdadeira não é conforto, é confrontação. E o que está em jogo é a sua alma. Você já olhou ao redor e pensou, por que eu ainda me sinto preso, mesmo com tanta liberdade? Porque a prisão mais cruel não tem muros nem correntes visíveis. Ela está dentro da sua cabeça. Uma cela silenciosa que você nunca escolheu, mas aceitou morar. Você troca de cenário, de pessoas, de rotina, mas a prisão não muda. Ela é feita de padrões antigos, de medos repetidos, de feridas que você nunca cicatrizou. Como um eco sombrio que reverbera a cada reação impulsiva, a cada lágrima não derramada. Você vive reagindo não aos fatos, mas às histórias que sua mente conta sobre esses fatos. A raiva que explode, a tristeza que paralisa, o medo que sufoca, não são os inimigos reais, mas os guardiões dessa prisão. E quem construiu essas paredes? Não foram os outros, foi você. Por medo, por dor, por acreditar que não havia outra saída. A verdade que o estoicismo grita sem misericórdia é que você é o carcereiro de si mesmo. E que enquanto não aceitar essa responsabilidade, não vai encontrar as chaves para abrir essa porta. Você quer saber por que tudo parece tão difícil? Porque você está tentando quebrar a prisão com as próprias algemas. Mas existe uma saída, e ela começa com a brutal coragem de olhar para dentro e ver que as correntes estão presas em suas mãos. Você acredita que está preso, mas não percebe que dia após dia está escolhendo suas próprias correntes. Não é uma prisão imposta, mas uma aliança silenciosa com a dor conhecida, uma repetição automática que já virou hábito. Por que você continua voltando para os mesmos abismos? Por que insiste em sentir a mesma angústia, em reviver as mesmas histórias? Porque o medo do desconhecido é maior do que o desconforto familiar. Você se apega à raiva, ao rancor, à mágoa, como se fossem salvaguardas contra algo pior, como se carregar o peso dessas emoções fosse sinal de autenticidade. Mas não é. É só uma maneira de evitar o vazio aterrador da mudança. Você tem medo de perder a identidade construída pela dor. Medo de ficar sozinho, sem justificativas, sem desculpas para tudo o que não deu certo. O estoicismo expõe essa escolha cruel. Você não é refém das circunstâncias.
é refém das respostas que decide dar a elas. E essa verdade é um soco no estômago, porque admitir que você alimenta seu próprio sofrimento é encarar a maior solidão, a responsabilidade por si mesmo. Você ainda pode fugir, pode fechar os olhos, mas cada fuga só fortalece as correntes invisíveis que te seguram. A única saída? Olhar para dentro e decidir, pela primeira vez, não ser mais prisioneiro nem algoz de si mesmo. Você diz que quer paz, mas se afunda no caos como quem escolhe a escuridão. Sofrer virou um refúgio, a única certeza que conhece. E por mais estranho que pareça, a dor é o lugar onde você se sente mais vivo. A tristeza, a raiva, o rancor não são só emoções. São muletas que você usa para caminhar num mundo que parece não fazer sentido. São correntes disfarçadas de identidade. E quando alguém fala em mudar, você resiste. Porque mudar é como soltar a mão da dor e você não sabe o que vai encontrar do outro lado. Já parou para pensar que talvez você esteja viciado nesse ciclo? Que seu sofrimento virou uma armadura? Uma narrativa que você usa para justificar tudo? Que o "eu sou assim" é na verdade o medo mascarado de ser diferente? O estoicismo cruel e impiedoso não te oferece conforto. Ele te chama para sair dessa zona tóxica, para encarar a frieza da verdade. Você não é o que sente, e sentir demais, sem controle, só te afunda mais fundo. Romantizar a dor é negar a chance de renascer, e o renascer exige que você toque o vazio, que encare o silêncio dentro de si. Um vazio que assusta mais do que qualquer tempestade. Você está pronto para soltar as muletas? Ou vai continuar escolhendo se afogar? Você já sentiu alguém te acusar de ser frio só porque parou de explodir? Como se controlar as emoções fosse sinônimo de virar pedra, de perder a humanidade? Mas quem disse que ser livre é deixar o coração governar o caos? Quem disse que sentir é o mesmo que se afogar? O estoicismo não quer que você desligue o que sente. Quer que você aprenda a navegar nas tempestades internas sem naufragar. A verdadeira liberdade não é a ausência de emoção. É a escolha consciente de não ser refém delas. Você pode sentir raiva, medo, tristeza, mas ainda assim permanecer firme, calmo, impenetrável. Essa é a coragem que assusta, porque derruba a desculpa de "eu sou assim" e te coloca no comando da sua vida. Mas você tem medo dessa liberdade. Medo de perder a justificativa que te permitia viver no sofrimento. Medo de se tornar alguém que não conhece. Medo do silêncio que sobra quando a tempestade passa. Essa regra estoica machuca, porque te obriga a encarar o vazio da mudança. Mas ela liberta, porque te devolve o que sempre foi seu, o controle da sua mente e do seu destino. Você foi ensinado desde pequeno a fugir da dor, não a encará-la, a engolir o choro, a calar o medo, a esconder o sofrimento. Mas a dor que você nunca suportou não desapareceu. Ela se escondeu nas sombras da sua mente, esperando a hora certa para explodir. Cada vez que você desviou o olhar, cada vez que tentou se distrair, foi como empurrar um vulcão para baixo da terra. Ele ficou lá, silencioso, mas com uma pressão mortal acumulada. E agora, qualquer faísca, uma palavra errada, um silêncio frio, uma traição discreta, acende essa explosão interna que você não sabe controlar. Você se quebra não porque o mundo é cruel, mas porque sua resistência é frágil, porque nunca aprendeu a ficar com a dor, a respirar nela,
a atravessá-la. O estoicismo vem com essa verdade cortante. Suportar a dor é um treino, uma luta diária contra a vontade de fugir. Não é natural para você, não foi ensinado, mas é o único caminho para não ser refém das próprias emoções. É duro, é solitário e dói no fundo da alma, mas é o único caminho para começar a reconstruir o que foi destruído. Por toda a vida, você tentou fugir da dor. Escondeu-se atrás de distrações, justificativas, máscaras. Mas e se eu te dissesse que essa dor que você teme é, na verdade, a única coisa que pode te salvar? Que a dor não veio para te destruir, mas para te acordar. Ela é a sirene que toca quando você está dormindo em vida. O alerta que ninguém quer escutar, porque dói demais. Mas quando você finalmente para, escuta e aceita, a dor revela seu verdadeiro propósito: ensinar. Ensina que você se perdeu nos sentimentos errados, que você se prendeu a histórias que não são suas, que o sofrimento que insiste em te acompanhar não é destino, é sinal. E é aí que está a virada. Não se trata de eliminar a dor. Isso é impossível. Se trata de mudar sua relação com ela, de aceitar que ela é parte do caminho, do despertar, do renascimento. O estoicismo te joga essa realidade dura. Só quando você para de lutar contra a dor, ela perde seu poder. Mas essa não é uma escolha fácil, porque aceitar a dor é aceitar a vulnerabilidade. E vulnerabilidade assusta. Liberdade não é para todos. É uma estrada estreita, sombria, onde poucos se atrevem a pisar, porque ela exige um preço que a maioria não está disposta a pagar. Você quer a liberdade? Então prepare-se para carregar a responsabilidade da própria vida, para abandonar as desculpas, os hábitos confortáveis, os relacionamentos tóxicos, para ficar sozinho, encarando o vazio que o silêncio traz. O estoicismo não oferece atalhos. Ele exige que você pare de culpar o mundo, que olhe no espelho e reconheça sua parcela naquilo que vive. Que perceba que o sofrimento, por mais cruel que pareça, é uma escolha interna. E essa verdade corta mais fundo que qualquer faca. Você é o guardião da sua própria prisão e também a chave. Mas a chave pesa nas mãos, porque abrir a porta significa deixar para trás tudo o que você conhece, inclusive a segurança ilusória do sofrimento conhecido. Não é fácil. É um caminho solitário, e é por isso que muitos escolhem a cadeia, o sofrimento repetido, a dor familiar. Mas para quem ousa seguir, a liberdade é a única recompensa verdadeira. No silêncio depois da tempestade, algo começa a falar. Uma voz que você não escutava há anos ou talvez nunca tenha escutado direito. Ela não é alta nem imponente, é um sussurro que cresce, persistente, implacável. Essa voz questiona tudo. Por que você continua se enganando? Por que vive nas sombras do medo e da aprovação alheia? Quem é você de verdade, além da máscara que cansou de carregar? E quando essa voz desperta, tudo começa a ruir. Relacionamentos que eram prisões se desfazem. Crenças confortáveis se quebram. A fachada que você construiu por anos desaba como castelo de cartas. É doloroso. É solitário, é aterrorizante, mas é necessário. Porque só quando o falso eu é destruído, o verdadeiro pode emergir. E esse verdadeiro não tem medo do vazio, não precisa das algemas do passado. O estoicismo não promete proteção fácil, promete destruição, para que haja reconstrução. E você, nesse momento,
tem uma escolha: voltar para a prisão que conhece ou encarar a liberdade que assusta. Quando tudo que era falso cai, sobra o vazio, um espaço frio, silencioso, que assusta mais que qualquer prisão. Você se vê sozinho, sem as amarras do passado, sem as desculpas que mantinham sua dor viva. E esse silêncio dói. Dói porque, pela primeira vez, você não tem para onde fugir. Não há distrações, não há muletas emocionais. Só você e o abismo. Mas é exatamente nesse abismo que mora a liberdade de existir sem máscaras, sem medos, sem correntes. É a chance de reconstruir a si mesmo do zero, de escolher seus próprios passos, suas próprias emoções, seus próprios limites. O estoicismo não promete conforto, promete dignidade. Uma paz que nasce do entendimento brutal de que o sofrimento existe, mas não é seu senhor. Você pode sentir medo, tristeza, solidão e mesmo assim continuar. Essa regra machuca porque derruba tudo que você usava para se proteger, mas ela liberta porque te devolve a si mesmo. E é aí, no silêncio da alva, que nasce a verdadeira força. Se essa jornada falou com você, se você sentiu o peso e o alívio dessas palavras, comenta aqui: eu tô aqui. Porque na escuridão, a conexão humana é a luz que mantém a